Ok, então você passou horas, talvez até dias, capturando suas cenas, filmando B-rolls cinematográficos, colocou esses clipes na sua linha do tempo, alinhou tudo esperando mágica, mas quando aperta o play, não acontece nada. Não há arrepios nem fator uau. Seu gráfico de atenção parece mais uma pista de esqui que um pico de montanha. Se tudo isso soa familiar e incomoda, ótimo, pois mostra que você está pronto para ouvir a verdade e, mais importante, corrigir, porque seu B-roll está chato. Mas não se preocupe, eu vou te mostrar exatamente como consertar isso. Acabei de voltar de uma viagem para Amsterdã, onde estive filmando alguns B-rolls e vou usar essas imagens para compartilhar algumas dicas e truques para ajudar seus vídeos a se destacarem. Então, dá uma olhada nisso. Imagine uma tomada ampla de drone sobre os canais de Amsterdã, um barco passando devagar. Legal, mas bem esquecível, certo? Daquele tipo que você encontraria em um site de imagens de banco. Na verdade, é de um banco de imagens porque não levei meu drone. Sem música, sem som e se arrasta por tempo demais. Agora vamos usar a mesma cena, mas de forma mais enxuta. Vamos também adicionar um pouco de música e alguns efeitos sonoros, além de mais algumas imagens nessa edição para realmente ajudar a destacá-la. De repente, essa cena ganhou energia, não é? A cena inicial é a mesma, mas o impacto é totalmente diferente. Esse é o poder do que falamos aqui. Então, fique aqui que vou te mostrar meu processo simplificado de 3 etapas para toda a grande edição. Além disso, vou compartilhar algumas dicas de nível profissional que vão levar seu trabalho de mais ou menos para realmente inesquecível. Primeiro passo, encontre o coração da sua edição. Esse é provavelmente o conselho mais contraintuitivo que você vai ouvir, mas confie, isso muda o jogo. Agora, antes mesmo de pensar em arrastar um único clipe para a sua linha do tempo, certifique-se de escolher a sua música. Não depois de você já ter cortado tudo e estar desesperadamente tentando encaixar uma música, mas antes. Porque a faixa não é apenas um ruído de fundo, ela é o coração de toda a sua sequência, é basicamente um roteiro para a sua edição. Beleza, aqui vai o truque. Coloque sua faixa na linha do tempo e aumente a forma de onda para deixá-la bem alta. Depois, marque cada batida marcante e momento impactante. Uso o Final Cut Pro e aperto o M, mas a maioria dos editores também permite isso. Esses marcadores não são só bandeiras, são indicações de edição perfeitamente sincronizadas. São a seção rítmica dos seus visuais. Quando os espectadores percebem que o visual e o áudio coincidem perfeitamente, algo mágico acontece. Você conquista a confiança deles e cria uma experiência imersiva. Se você errar por 5 ou 6 quadros, você quebra esse encanto. Fica um pouco estranho. Um editor de filmes percebe se algo está um quadro fora em 24 quadros por segundo, enquanto uma pessoa comum nota isso em cerca de 3 quadros. Se o corte atrasar até 1 milissegundo, você perdeu o momento. Então, se for para errar, erre um quadro antes, às vezes até 2, porque o olho sempre é um pouco mais lento para registrar do que o ouvido para ouvir. Agora, só para esclarecer, não queremos cortar em todo e qualquer compasso, porque isso se torna previsível, e previsível se torna entediante. Buscamos os impactos mais marcantes, pois sem eles a edição pareceria estranha ou fora de tempo. Mas a música é só uma camada. Para dar vida a uma cena, é preciso criar uma paisagem sonora e adicionar sons da cidade. Pense nisso como o ambiente da sua música, o ronco de um bonde, o toque de uma campainha de bicicleta, o burburinho de um café e o som das asas dos pombos levantando voo. Cada um desses sons faz o espectador se sentir naquele local, tornando o mundo visual mais real e tangível. Ao incluir sutis ruídos de fundo na música, você cria um ambiente sonoro que transforma seu B-roll de belas imagens em uma experiência imersiva. Passo 2. Construir mini-histórias. Isso é muito importante. Uma única tomada ampla parece um cartão postal, bonita, mas não conta uma história nem causa impacto real. Para realmente envolver seu público, você precisa construir mini-histórias, pense assim. Sempre combine 3 tomadas, sempre nessa ordem. A primeira é uma tomada ampla, isso estabelece a geografia. Ela diz ao espectador, aqui é onde estamos, dá contexto e o situa no ambiente. Pode ser, por exemplo, um simples movimento na praça da cidade. Isso prepara o terreno. Depois temos uma tomada média.
Agora revelamos nosso sujeito, mostrando em quem ou no que focamos nesse espaço. Pode ser uma cena em câmera lenta de alguém segurando um pombo. A praça de Amsterdã, aliás, está cheia deles. Se você sabe, você sabe. Depois passamos para o close. É aqui que mostramos o detalhe. Aqui pode ser uma tomada fechada dos pombos com asas batendo. Esse é o clímax, o final. Esta mini história dura poucos segundos, mas tem começo, meio e fim. Por que isso funciona? Porque os espectadores maratonam séries, já que o cérebro humano busca conclusão. Pesquisas neurológicas indicam que finais felizes em histórias ativam o centro de recompensa do cérebro, liberando dopamina e nos tornando mais esperançosos e otimistas. Você faz seu público se sentir bem. Variedade também é fundamental aqui. Sua retina vai ficar entediada bem rápido se cada cena parecer igual. Se a primeira cena é de um bonde, seguida por outra e outra, seu público simplesmente vai desistir. Crie contraste entre essas mini-histórias. Talvez uma mini tomada de grua subindo para revelar o canal, seguida por uma tomada recuando e girando por algumas flores coloridas, seguida por uma tomada estática. 3 abordagens distintas, todas mantendo o público engajado. Você já deve ter notado que, sem música e efeitos sonoros, essas cenas ficam sem vida e entediantes. Os elementos visuais são apenas 50% da edição, então não se esqueça dos outros 50%. Design de som. Escolha uma música que defina o clima desejado. Beleza, vamos falar sobre alguns segredos de nível profissional, começando pelo número 1, que é a regra dos 3 a 5 segundos. Isso não é uma diretriz arbitrária, mas sim baseada em estudos acadêmicos. A atenção do espectador quando se trata de vídeo online normalmente atinge o pico em cerca de 3 segundos e depois começa a cair drasticamente após 5. Isso não quer dizer que toda cena precise durar 3 segundos exatos. Isso significa que você tem cerca de 3 segundos para conquistar os próximos 5. Essa é a sua janela de atenção do espectador quando se trata de fisgá-los. Então, como exatamente isso funciona? Não basta exibir a imagem de um canal e esperar que assistam. Inicie sua cena focando em algo identificável, como um barco no quadro. No segundo segundo, adicione elementos em primeiro plano, como estas flores. E no terceiro segundo, você já está girando a câmera, adicionando interesse e movimento. Agora, como você prendeu a atenção deles logo no início com o barco e construiu esse engajamento, muitas vezes você pode manter essa cena por mais tempo e ninguém vai perceber o tempo passando porque estão envolvidos. Você chamou a atenção deles. Agora, só para falar rapidamente sobre isso e só para deixar bem claro, ok, esse estilo de edição é feito para prender a atenção das pessoas. Ainda há momento e lugar para edições mais lentas em uma única tomada que ainda prendem a atenção. Mas, se estamos falando de sequências curtas de B-roll cinematográfico que fazem a pessoa parar de rolar, é aí que entra esse tipo de edição. Ok, segredo profissional número 2 é manipular o tempo. Agora, às vezes a história só precisa respirar. Ela precisa de um momento de reflexão, uma qualidade de sonho, e é aí que você manipula o tempo. Um belo take em câmera lenta de pombos levantando voo na praça da cidade, por exemplo. A câmera lenta em movimentos rápidos permite ao público ver de forma diferente do real, tornando a cena mais interessante e envolvente. Agora, se você quiser criar uma explosão repentina de energia nos seus vídeos, tente usar rampas de velocidade. Isso é quando você acelera suavemente um clipe da velocidade normal para uma velocidade alta ou diminui drasticamente por um momento antes de acelerar novamente. Aliada a um som marcante como whoosh ou riser, a rampa de velocidade transforma um simples movimento de câmera em uma transição estilosa, dinâmica e intencional. Agora, se você quiser fazer a transição para um novo local, tente usar uma transição de wipe. Quando um bonde atravessar a cena da esquerda para a direita, aproveite esse movimento para fazer uma transição wipe para outra cena, como uma rua tranquila. Esse impacto visual é muito mais interessante e criativo do que um corte seco e realmente ajuda a manter o seu público atento. Agora, esses truques são incrivelmente poderosos, mas há uma ressalva crucial: é preciso usá-los com moderação. Se todas as transições forem efeitos chamativos ou dramáticos, nenhuma terá impacto. Elas se tornam previsíveis, banais e perdem o impacto. Os melhores efeitos são como um bom tempero. Um pouco já faz muita diferença, realçando o sabor sem dominar o prato.
Eles devem servir à história, não só exibir habilidades de edição. Segredo 3. Refresque o ouvido. Agora você conhece essa sensação, certo? Quando você está assistindo a um vídeo e depois de um tempo, a música de fundo simplesmente vira parte do ambiente. Seu cérebro para de ouvir ativamente. Isso não é porque a música é ruim, é só que nossos cérebros são incrivelmente eficazes em ignorar o ruído de fundo. Aqui você pode ser genial. Adicione uma segunda faixa ou mude a música de fundo, mas evite cortes bruscos para algo totalmente diferente. Escolha uma faixa em uma tonalidade relacionada, algo que complemente o clima da primeira música, mas ofereça uma textura ou ritmo novo. Depois faça uma transição suave entre as músicas em mudanças naturais de cena. Talvez quando você faz a transição do bonde passando para uma rua tranquila, por exemplo, o espectador registra subconscientemente um novo capítulo. A atenção deles reinicia e eles voltam a se envolver com o áudio sem perceber o motivo. Eles só sabem que parece algo novo e você parece um contador de histórias brilhante que planejou uma paisagem sonora perfeitamente curada. É um truque simples, mas profundamente eficaz para manter o engajamento do espectador. Ok, então aqui está a sua lição de casa, beleza? Abra um projeto atual ou antigo, silencie todos os sons e avance pelo vídeo. Se a história ainda fizer sentido e você acompanhar a narrativa, seu B-roll está funcionando muito bem. Se não, tudo bem, só lembre do que falamos. Coloque aquela música primeiro. Marque esses ritmos como se fosse vital. Construa mini histórias de 3 tomadas. Uma tomada ampla, uma média, um close, e depois corte cada quadro como se ele te devesse aluguel. Seja implacável, intencional e rítmico. Faça isso e seus planos não vão apenas ficar bonitos, mas também vão ter muito mais impacto e realmente ajudar a manter seus espectadores engajados. Mas se você está assistindo isso e está pensando, é fácil para você, Steve, porque você tem ótimas imagens para trabalhar. Então, não se preocupe, porque neste vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente como capturar cenas que ficam assim. É isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.